Eita, que travou aqui. Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser direcionado a todos os meus alunos, que é um assunto que é muito importante, não importa o ano que você está, e que pode ser muito útil pensar e refletir sobre ele no nosso estudo de arte, que é o acesso a centros culturais e museus. Eu estou falando isso porque eu nasci, cresci e moro na Ceilândia. Os meus alunos também são da Ceilândia, né? E existe uma relação muito ausente das pessoas das periferias com centros culturais e museus. Em 2010, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lançou uma pesquisa e chegou ao número de 70% de brasileiros que nunca frequentaram um museu ou espaços culturais. E a gente aqui está estudando arte e é complicado a gente falar sobre essas obras e principalmente da pintura, do desenho desses grandes artistas, e a gente não tem esse contato com museu ou galeria na nossa vida. Eu queria lançar uma reflexão sobre essa questão. Como eu havia falado, eu sou da Ceilândia e a gente não tem muitos centros culturais aqui. Primeiramente, é importante entender que a cultura não está só nesses locais como museus e galerias, a arte também não, mas elas fazem parte do nosso patrimônio enquanto humanidade, então é importante que a gente visite esses lugares. E uma parte expressiva de desenvolver o nosso senso de cidadania é ter contato com nossa cultura. Isso é um ponto problemático para se discutir sobre o acesso. Aqui em Brasília, a gente tem alguns museus bem conhecidos como o Museu Nacional, o Centro Cultural do Banco do Brasil, a Caixa Cultural. Esses grandes centros de arte que recebem exposições de artistas muito famosos, como é o caso da exposição do Salvador Dalí, que aconteceu na Caixa Cultural uma vez, ou mesmo dos mestres do Renascimento, trazendo obras até mesmo do Leonardo da Vinci, que foi realizada no Centro Cultural do Banco do Brasil, mais conhecido como CCBB. Eles trazem essas obras como forma de promover esse contato das pessoas com as artes. E esses museus que eu falei, eles são gratuitos, mas existe uma questão que é muito maior do que o valor. Esses locais, eles ficam no plano piloto, que é um lugar distante, que você teria que se locomover bastante para chegar. E além do acesso ser mais distante, alguns desses locais, por exemplo o CCBB, é num local muito mais afastado do que o centro do plano piloto, onde fica o Museu Nacional, por exemplo. Até pouco tempo atrás, havia um ônibus gratuito que saía dessas partes e levava as pessoas até o CCBB. E isso foi tirado. Isso evidencia como essa valorização da cultura, ela está muito mais perto de pessoas que têm mais poder aquisitivo. E isso vira uma coisa que fica em segundo plano, ou nem chega a ser uma questão entre vários brasileiros. A gente não pensa em lazer, em ir para museu, na maioria dos lugares. Não pensa isso como uma atividade que é tão comum quanto ir a um shopping. Isso é parte de vários problemas, além do acesso mais distante. Também tem a ver com a falta de motivação que é dada para as pessoas. E eu acho que a arte tem um papel muito importante, a arte na escola, que eu estou falando, de motivar esse interesse pela cultura dentro desses espaços também, não só a cultura que acontece ao nosso redor. E eu queria só fazer essa reflexão também sobre o seu contato com obra de arte ao vivo. Você já teve? Você tem? Como é? É difícil para você? Quais são os impedimentos? Óbvio que a gente está numa pandemia, a gente não vai sair para visitar esses locais. Mas e antes? Existem dificuldades, não é? E eu compreendo completamente essa dificuldade, as dificuldades que podem aparecer, porque não era uma coisa muito comum na minha vida ter essa opção. E aí a arte acaba chegando de maneiras muito mais informais, no sentido de que você às vezes não tem um contato direto com esses ambientes, embora
Sempre que eu podia, eu sempre ia nesses lugares. Mas para quem gosta de arte e gosta muito de ter contato com produções artísticas, acaba recorrendo à internet, né? Que é um espaço que vai ter várias redes sociais que vão ter imagens de artistas famosos ou de artistas que são famosos nessas redes. Enfim, existe também todo um espaço virtual de compartilhamento de arte, que muitas vezes é diferente de como acontece nesses espaços como os museus e as galerias. Pensando nessa democratização virtual dos espaços de arte, eu vim deixar aqui uma recomendação para vocês que é muito interessante para vocês que estão fazendo a minha matéria e também para vocês que gostam das artes visuais no geral, que é o Google Arts and Culture, que é um site, que é uma plataforma da Google, que foi lançado em 2011 como Google Art Project, e eu lembro que eu visitava isso antes mesmo de fazer artes visuais, e isso foi grande parte do meu contato com essa arte dos museus, essa arte institucionalizada, e que é interessante porque esse projeto da Google oferece visitas virtuais gratuitas em vários museus do mundo todo, em museus conhecidos com obras de artistas muito famosos. E você tem vários recursos bem legais nesse site. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, é muito simples utilizar esse aplicativo. Você vai no Google e coloca o endereço artsandculture.google.com ou só pesquisa no Google Art and Culture ou Google Art. E aí vai ser esse primeiro site aí. E ele é muito interessante. Ele tem toda uma aba de explorar, onde você pode ver obras por artistas, por materiais, por exemplo, obras em aquarela, obras em tinta, em metal, em argila. E você tem várias abas só com obras daquele material. Você também pode pesquisar aqui um artista específico, por exemplo, Van Gogh. E aí vai ter a história dele quando você pesquisar. Eita, que travou aqui. E aí você vai ter aqui o artista, vai ter em que museus tem obra dele. E você também pode pesquisar por museus. E aí vem a coisa mais interessante desse site. Eu acho que pra mim é o que ganha, sabe? Que é quando você clica numa obra, tem uma foto dela em alta resolução. E você pode simplesmente aproximar e ver cada detalhe da pintura ou do desenho. Olha só, você consegue ver as pinceladas dele aqui na tela. Ó, o zoom ele é muito interessante, porque quando a gente vê só numa imagem é difícil a gente ter uma noção de como é a textura daquela obra, do que material foi feito. E aqui você pode ver o material de pertinho. Enfim, além de você poder pesquisar por museus ou por movimentos artísticos, por exemplo, o impressionismo, que a gente viu nas nossas aulas, vai ter várias obras de vários artistas, vai ter um texto aqui. Tá em inglês, mas você pode traduzir com o Google e vai ter várias informações e vai ter obras. Também tem um aplicativo muito bom para Android e para iOS, que tem vários recursos legais. Por exemplo, você pesquisar uma obra por cor. Tudo isso para falar como a internet ela pode criar espaços mais democráticos para a gente ter contato com as artes, né? Óbvio que isso não preenche esses problemas de acessibilidade, de apoio à cultura e à arte, mas é uma forma paliativa da gente ter mais contato com ela. E eu recomendo muito aos meus alunos a fazer uso dessa plataforma para a gente fazer as atividades ou para conhecer mais sobre artistas ou artes.
É isso, eu espero que vocês utilizem ela e que essa recomendação não tenha sido em vão. É isso. Falou.